pudéssemos viajar de volta através do tempo e do espaço, para um passado bem longínquo, muito antes de haver pessoas, planetas ou estrelas, poderíamos testemunhar o poder e a glória por trás das primeiras palavras da Escritura. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Hoje, muitas pessoas acreditam que o mundo e suas maravilhas passaram a existir sem que houvesse um Criador onisciente. Mas suas teorias não explicam adequadamente o projeto complexo e a ordem precisa do universo. Em seu livro, o rei diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos." Falando de mãos, olhe para si mesmo. Mexa seus polegares. Tente segurar um livro, uma vassoura ou um martelo sem eles. Observe as unhas, articulações e pele. Pense em algumas coisas que você faz com suas mãos. Quem, senão um mestre artesão, poderia projetar estas ferramentas? Que tipo de sabedoria e poder seriam necessários para fazer 1 bilhão de galáxias? Ou criar uma célula viva com milhões de partes complexas? Ou unir as sequências espirais microscópicas das células com os códigos genéticos que fazem você ser você? Cerca de 3.000 anos atrás, um profeta e rei chamado Davi escreveu: "Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável." Você gostaria de conhecer aquele que te formou? Você gostaria de viver para sempre com o Criador e Mestre das galáxias? Você pode. Ele se revelou a si mesmo. Ele quer que você o conheça. Ele quer que sua família e comunidade o conheçam também. Ele convida você a entender o seu plano, experimentar o seu amor, contemplar a sua majestade, submeter-se ao seu governo e viver para a sua glória. Mas ele não forçará você a ser seu súdito. Afinal, ele não é apenas um rei. Ele é o rei da glória. Esta é a sua história. O livro de Deus começa de uma maneira digna de um rei. Ele nos diz o que ele quer que saibamos e nada mais. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo o que podemos ver e tocar tem um começo. Mas o Criador e o dono do universo não tem começo nem fim. Ele é o Espírito invisível e eterno, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê e sabe todas as coisas. Você sabe o nome dele? Deus tem muitos nomes, mas o mais famoso é Senhor. Na língua original do livro de Deus, seu nome é Yahvé, que significa aquele que é, ou simplesmente eu sou. A história da criação continua com a descrição feita pelo rei sobre a terra original. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era a hora de preparar o planeta para as pessoas. Deus disse: "Haja luz." E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite.
Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia da criação? Ele ordenou a luz penetrar as trevas. Mais tarde, o sol brilharia na terra, mas não no primeiro dia. Deus quer que saibamos que Ele é a fonte de luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Deus é puro como a luz. Ele não pode ser contaminado. Mesmo quando a luz brilha em coisas muito sujas, ela é pura. Deus é perfeito. Deus é santo. Você notou quem estava lá com Deus no local da criação? Seu Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas. Sua palavra estava lá também, falando. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O Espírito Santo de Deus e a palavra sempre estiveram com o Deus único e verdadeiro. É por isso que se pode dizer do Rei, mesmo quando somente ele existia, ele nunca esteve sozinho. Em 6 dias planejados, o Rei criou um mundo lindo e maravilhoso. Deus simplesmente falava e maravilhas perfeitamente projetadas apareciam. No primeiro dia Deus disse, haja luz, e houve luz. No segundo dia, Deus fez a atmosfera da terra, com o céu azul que vemos e o ar invisível que respiramos. Deus projetou um céu com uma mistura perfeita de gases que sustentam a vida, como oxigênio e nitrogênio. No terceiro dia, Deus disse, apareça a terra seca. E assim foi. Então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação. E instantemente grama, plantas, flores e frutas começaram a crescer, cada uma com a sua própria semente. No quarto dia, Deus ordenou que o sol e a lua brilhassem e marcassem os anos, meses e dias da terra. Ele também criou as estrelas. No quinto dia, Deus disse, encham-se as águas de peixes e demais seres vivos, encham-se os céus de pássaros de todas as espécies. E assim foi. No sexto dia, Deus disse que a terra produza todo tipo de animal, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos. Deus fez com que cada criatura pudesse reproduzir descendentes da mesma espécie e cuidar de seus filhotes. E viu Deus que isso era bom. A paz reinava. No princípio, todos os animais eram amistosos. Eles não matavam e não comiam uns aos outros. Eles se alimentavam de plantas. A ordem reinava. Como um relógio, o sol mantinha a distância correta da terra. A lua mudava de lua nova para lua cheia. A terra reciclava o ar, a água e os resíduos. Se governado bem, nada de bom faltaria no reino da terra. Seria o lar ideal para a humanidade. Cada dia da criação nos dá uma pista de como Deus é. O primeiro dia nos mostra que Deus é santo. Ele é perfeito e puro, como a luz. No segundo dia, Deus é todo-poderoso. Ele criou e mantém a atmosfera. No terceiro dia, Deus é bom. Ele criou milhares de plantas e alimentos para nós. No quarto dia, Deus é fiel. O sol e a lua se mantêm em suas órbitas. No quinto dia, Deus é vida. Ele colocou peixes no mar e pássaros no céu. No sexto dia, Deus é amor. Depois que Deus criou os animais, era hora de formar as criaturas sobre as quais Ele derramaria seu amor.
Era hora de criar os seres especiais que pudessem refletir sua santidade, poder, bondade, fidelidade, vida e amor. No sexto dia da criação, o rei falou consigo mesmo, Deus, seu Espírito Santo e sua palavra, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que ele domine sobre toda a terra e sobre todas as criaturas. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a Escritura diz que Deus criou as pessoas à sua própria imagem, não significa que Deus é como nós. Significa que nós refletimos sua natureza e personalidade. Assim como as moedas romanas eram cunhadas com a imagem do imperador, a imagem de Deus foi estampada na humanidade. O primeiro homem e mulher foram criados com a habilidade de pensar, amar e falar como seu Criador, para que pudessem se relacionar com Ele. As pessoas foram feitas para serem amigas de Deus. Ao criar os humanos à sua própria semelhança, Deus lhes deu domínio. As pessoas deviam cuidar e governar a terra para Deus, descobrir seus segredos e usar seus recursos com sabedoria. Essas capacidades distinguem a humanidade do reino animal. Aos animais, Deus deu duas dimensões, corpo e alma. Aos humanos, Deus deu três dimensões, corpo, alma e espírito. Então o Senhor Deus formou o homem